Olá, queridos amigos, depois de vivenciarmos com tanta alegria a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, estamos vivendo agora a oitava da Páscoa, é o segundo domingo de Páscoa. E hoje nos é oferecido o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Com a ajuda de Frei Alberto Maggi, este renomado biblista italiano, nós vamos adentrar neste texto. E o tema da liturgia de hoje podemos dizer que seja o seguinte: a comunidade cristã deve ser a luz do amor do Pai ao mundo, pelo afeto e ternura. Vou repetir, a comunidade cristã deve ser a luz do amor do Pai ao mundo, pelo afeto e ternura. No primeiro dia da semana, como nos diz o texto do Evangelho hoje, logo no início, é o dia da ressurreição de Jesus, o primeiro dia da semana. Os discípulos criaram o hábito, a iniciativa de reunir-se para a celebração eucarística, sempre no primeiro dia da semana. O capítulo 20 do Evangelho de João, nestes versículos 19 ao 31, que a liturgia hoje nos propõe, diz respeito justamente ao significado profundo da celebração eucarística. A Eucaristia é um momento importante, indispensável e precioso para o crescimento individual e para o crescimento da comunidade. O evangelista, nesta passagem, nos dá seu significado profundo. Vejamos. Começamos a ler as partes A e B do versículo 19 do capítulo 20 de João, que diz: Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Ora, a comunidade se reúne no primeiro dia da semana, e escreve João que Jesus veio. Cada vez que a comunidade se reúne, Jesus se manifesta. Nesta passagem, o evangelista evita usar o verbo aparecer. Não são aparições, são encontros, são manifestações habituais de Jesus quando a sua comunidade se reúne. E diz o evangelista, e pôs-se no meio deles. É importante a indicação que o evangelista dá sobre a posição de Jesus. Quando Jesus se manifesta, coloca-se no centro. Qual é o significado disso? Jesus não se coloca à frente dos outros, nem sequer se coloca no topo, acima, o que implicaria que as pessoas, algumas, pudessem estar mais próximas dele. Não. Jesus se coloca no centro. Isso significa que na Eucaristia não há hierarquias de importância, mas todos são iguais em torno de Jesus. Mas Jesus no centro não absorve os seus, não os atrai para si, mas dali comunica o seu amor, fortalece o seu amor aos seus, para mandá-los com ele e como ele para os outros. Vejamos agora a terceira e última parte do versículo 19 do capítulo 20 de João, que diz: Disse, a paz esteja convosco. Pois bem, uma vez que Jesus se coloca no centro, pronuncia as palavras que se repetem 3 vezes nesta passagem. E o número 3 significa aquilo que é completo, aquilo que é definitivo. A expressão é paz a vós. Essa expressão de Jesus não é um convite, não é um desejo. Jesus não diz a paz esteja convosco, como aliás consta da tradução acima da CNBB, mas é um dom. Por isso, paz a vós. Na Eucaristia, a presença de Jesus comporta um dom, paz. Sabemos que no mundo judaico tem um significado riquíssimo e indica tudo que contribui para o bem-estar dos seres humanos. Isso é paz. Bem, Jesus se preocupa com o bem-estar de seus discípulos e ele lhes proporciona esse bem-estar. Prossigamos. Na primeira parte do versículo 20, sempre capítulo 20 de João, lemos: Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Mas as de Jesus não são palavras, são fatos. Com efeito, o evangelista escreve que, dito isso, portanto, depois de lhes ter dado a paz, mostrou-lhe as mãos e o lado, que trazem os sinais da paixão. O mandato de prisão, nós sabemos, era para todo o grupo de Jesus. Foi Jesus
que havia dito que o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Foi Jesus, então, que no momento da sua captura, em posição de força, disse aos guardas: se é a mim que procurais, deixai estes irem, como está lá no capítulo 18, versículo 8b de João. Não se deixou defender pelos seus discípulos, que estavam dispostos a dar a vida pelo seu mestre. Não, foi ele quem deu a vida pelos seus discípulos. Ora, ao mostrar as mãos e o lado, com os sinais da paixão, isso significa que o amor que levou Jesus a dar a sua vida, a própria vida pelos seus discípulos, permanece para sempre. Prossigamos. Agora leremos a segunda parte do versículo 20b, do capítulo 20 de João. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Assim, para a comunidade, eis o dom da paz, a certeza da presença de um amor do Senhor que é para sempre. Um amor que protege, um amor que envolve, um amor que segue e acompanha os seus discípulos. Com efeito, escreve o evangelista, os discípulos se alegraram por ver o Senhor. A experiência de se sentir tão amado, e há uma expressão que usamos coloquialmente, quando dizemos nas mãos do Senhor, ou então estar nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, nas mãos do Pai, não é apenas a etapa final de um momento de dificuldade, mas estar nas mãos de Deus é a experiência constante daquele que crê. É a experiência constante da comunidade cristã. Encontrar-se nas mãos amorosas do Senhor. Leiamos agora o versículo 21. Jesus disse, de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus volta novamente a repetir este dom de paz. Mas desta vez acrescenta, como o Pai me enviou. O Pai como enviou o Filho? Para manifestar o seu amor, a sua ternura incondicional. Um amor que não depende dos méritos das pessoas, mas das suas necessidades. O Pai não enviou o Filho para transmitir uma doutrina sobre ele, mas para manifestar seu amor, sua ternura. Então Jesus diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eis que a tarefa dos que creem é prolongar no mundo, com o seu amor, o próprio amor do Pai e do Filho, que sobre eles foi derramado. E assim como Jesus não veio para trazer uma doutrina sobre Deus, assim também a comunidade cristã não deve transmitir uma doutrina, mas ser expressão do seu amor. E como se exprime o seu amor? Pela carícia. A carícia é um gesto de ternura que todos podem compreender. Compreende-se aqui carícia como qualquer demonstração de afeto ou benevolência feita a outrem, seja por ação ou por palavra. Continuemos. Agora o versículo 22 do capítulo 20 de João. Dito isso, soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo. E desta vez escreve o evangelista, dito isso, ou seja, para a missão, para poder manifestar esse amor de ternura aos outros seres humanos, Jesus soprou sobre eles. Encontramos essa expressão no livro de Gênesis, aliás, no capítulo 2, versículo 7, quando é o momento da criação do homem, do ser humano. Então prossegue, e falou, recebei. Não é o Espírito Santo, recebam Espírito Santo, sem o artigo. Porque não é o Espírito Santo? Ora, porque não é a totalidade do Espírito Santo. Jesus havia dito que dava o Espírito sem medida. Da parte de Deus, a comunicação de vida não tem medida. A medida é dada pela pessoa humana. Aquelas partes ainda ocupadas por ressentimentos, rancores e egoísmos são todas partes que o Espírito não pode chegar dentro do ser humano. No entanto, onde esse Espírito é plenamente acolhido, desencadeia-se um dinamismo de amor recebido e amor comunicado. Quanto maior for a capacidade do discípulo, da discípula, de comunicar o amor, tanto maior será a capacidade de receber esse Espírito de Deus.
Vejamos agora o versículo 23, capítulo 20 de João. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Depois vem a indicação de Jesus sobre o perdão dos pecados, que não é um ofício importante que Jesus dá a alguns, não é um poder que Jesus dá a alguns, mas a responsabilidade de todos. A comunidade de Jesus, com ele no centro, onde este amor irradia, emana luz. É essa comunidade que deve perdoar. Quem vive no pecado, e o termo pecado indica direção errada de vida, portanto diz sempre respeito ao passado, é alguém que tomou a direção errada lá atrás. Pois bem, quem, vivendo no pecado, se sente atraído pela luz desse amor e passa a fazer parte deste amor, seu passado é completamente apagado. Aqueles, ao contrário, e Jesus já havia dito, que praticam o mal odeiam a luz, permanecem nas trevas. Mesmo que vejam a luz deste amor, eles se afastam dela. A presença de sua culpa e de seu pecado paira sobre eles. Portanto, como dissemos, não é um poder para alguns, mas uma enorme responsabilidade da comunidade ser a luz do amor do Pai ao mundo. E agora temos a segunda e terceira última partes desta passagem de hoje, que vai do versículo 24 ao 31 do capítulo 20 de João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Tomé, porém, disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Felizes os que não viram e creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. E aqui, esta segunda parte, terceira, nós não vamos comentar hoje. Quem quiser ver um comentário sobre isso, basta ir no meu blog, Padre Telmo José Figueiredo, coloca lá no Google, Padre Telmo José Figueiredo, repito, no Google, na barra de pesquisa, Padre Telmo José Figueiredo, você vai lá e procura em liturgia diária dentro do meu blog o comentário a este evangelho de hoje. E lá você vai ver comentada essa segunda parte. E vamos agora para uma reflexão que eu faço pessoalmente a vós. E começo citando uma passagem de João, capítulo 16, versículo 33. Vamos lá então. Diz Jesus: eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Pois bem, há algo de muito assustador de umas décadas para cá em nosso mundo. Refiro-me àquilo que alguns estudiosos vêm chamando de sociedade narcisista, ou sociedade do eu, ou ainda cultura do egoísmo. Algumas das características marcantes dessa cultura social seriam, primeiro, a perda de vínculo e sentimento de pertencimento entre as pessoas, seja na família tradicional, nos grupos políticos e movimentos sociais. Uma outra característica dessa cultura do egoísmo que predomina hoje é a preocupação excessiva com o seu próprio bem-estar. Em terceiro, dificuldade em ter empatia, ou seja, colocar-se na perspectiva do outro, na pele do outro. Outra característica, o culto à personalidade. Outra ainda, autopromoção, especialmente nas redes sociais. Uma outra característica ainda dessa cultura egoísta, dessa sociedade do eu,
busca da fama a qualquer preço. Outra característica, consumo desenfreado de tudo. Uma outra ainda, preocupação exacerbada com o autocuidado e a saúde mental. E uma outra ainda, as vontades, ânsias e aspirações do indivíduo devem prevalecer na sociedade, a qual deve preocupar-se em satisfazer esse indivíduo. E poderíamos seguir adiante com essa lista, porém, isso é suficiente para relacionarmos com o cristianismo tal como o evangelho de hoje nos inspira. Pois nos ajudará a compreender a dificuldade de se viver a proposta de Jesus em uma sociedade tal como a descrita acima. Segundo o evangelho de João, Jesus entregou o Espírito ao morrer, está lá em João capítulo 19, 30, na cruz, quando ele dá um suspiro e entrega seu Espírito, em João 19, 30. E Jesus entrega seu Espírito também quando ressuscita, aqui na passagem de hoje, no capítulo 20 de João, versículo 22, que lemos agora há pouco acima, quando Jesus sopra e fala, recebei o Espírito Santo. Portanto, como bem observa o teólogo José Maria Castillo, Jesus dá seu Espírito ao fracassar no sofrimento e ao triunfar do sofrimento. Jesus dá o seu Espírito ao fracassar no sofrimento, ou seja, na cruz, e ao triunfar do sofrimento, quando ele se manifesta ressuscitado. Portanto, quando sabemos sofrer e fracassar e sair com dignidade e humanidade dessas situações, estamos comunicando o Espírito de Jesus. Interessante que logo após conceder o Espírito Santo aos discípulos, Jesus autoriza a comunidade de seus seguidores, e não apenas seus apóstolos, mas toda a comunidade, a ser agente do perdão, da misericórdia, da libertação das pessoas. Abre aspas. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Fecha aspas. Jesus, com isso, reconhece a imperfeição humana. Não condena, não foca na culpa, mas no perdão. Ele não impõe condições ao perdão, atenção. Portanto, com isso, Jesus é consciente da possibilidade de fracasso presente na história de toda pessoa humana. Por que o destaque que se dá aqui ao fracasso? Justamente porque vivemos em uma cultura social que abomina, condena, exclui e busca extirpar todo tipo de fracasso e fracassados. Em uma sociedade na qual os indivíduos voltam-se cada vez mais apenas para si e para a satisfação dos seus desejos e aspirações, viver o cristianismo parece ser algo impossível. Afinal, o cristianismo não é a exaltação do indivíduo, mas da comunidade. A experiência com Jesus ressuscitado se dá, segundo os evangelhos, sobretudo no ambiente da comunidade reunida. Basta conferir Mateus capítulo 28, 16 a 20, Lucas capítulo 24, 36 a 49, João capítulo 20, versículos 19 a 31. Há relatos de experiências em pequenos grupos também. Por exemplo, mulheres fazem a experiência de Jesus ressuscitado em Mateus 28, 9 e 10, Lucas 24, 13 e 35 e João 20, 11 e 18. E aqui é somente Maria Madalena. Também há uma experiência de Jesus por um pequeno grupo de discípulos. Simão Pedro, Tomé, também chamado Dídimo, Natanael, Tiago e João e mais 2 discípulos anônimos, como está lá relatado no Evangelho de João, capítulo 21, de 1 a 19. Porém, mesmo nas manifestações a pequenos grupos, a finalidade é que retornem à comunidade para anunciar que Jesus está vivo e tem uma missão para todos. O foco é sempre sobre a comunidade e a missão. Não podemos jamais nos esquecer disso. Tomé, ausente da comunidade, quando da primeira experiência com o ressuscitado, como nos diz João no capítulo 20, versículo 24, teve mais dificuldade em crer. No entanto, bastou a Tomé ver as feridas, o sofrimento de Jesus, para que se manifestasse sua fé. Ele diz, meu Senhor e meu Deus. Portanto, não somos uma comunidade do sucesso total, da glória permanente, dos bem-sucedidos e realizados,
mas uma comunidade dos sofredores e fracassados que se inspira no aparentemente fracassado Jesus de Nazaré, vencedor do mundo, como ele mesmo diz em João 16:33. E eu peço agora que você ore comigo essa bela oração composta por um monge carmelita italiano, que diz, como você vai poder acompanhar aí na sua tela. Agradeço-te, Jesus, meu Senhor e meu Deus, porque me amaste e me chamaste, me tornaste digno de ser teu discípulo, porque me deste o Espírito, o mandato de anunciar e testemunhar a tua ressurreição, a misericórdia do Pai, a salvação e o perdão para todos os homens e mulheres do mundo. Tu és verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, a aurora sem crepúsculo, sol de justiça e de paz. Deixa-me permanecer no teu amor, unido como um ramo à figueira, à videira. Dá-me a tua paz, para que eu possa vencer as minhas fraquezas, enfrentar as minhas dúvidas, responder ao teu chamado e viver plenamente a missão que me confiaste, louvando-te para sempre. Tu que vives e reina para todo sempre. Amém. Muita paz e um verdadeiro abençoado final de semana a cada um de vocês, queridos amigos, que nos acompanharam aqui nesta meditação do Santo Evangelho. Até a próxima semana, se Deus quiser.